Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito ao Walter o convite, e é sempre uma honra muito grande estar aqui. Especialmente esse ano, eu me sinto muito feliz, porque eu estou numa mesa aqui que é do CARF, né? Com o Marco Aurélio, que costumava brigar comigo, e eu sinto muita saudade de brigar com ele, né, Marco Aurélio? Porque a gente pode ter algumas posições divergentes, mas respeito muito, e o trabalho dele é um trabalho de excelência. Inclusive, agora eu vou criticar bastante o posicionamento da Receita na questão do AGE, depois ele pode falar, não é? Porque a gente vai ter um debate, mas eu vou criticar bastante o posicionamento da Receita no AGE. Não significa jamais uma crítica ao Marco Aurélio, porque, veja, ele tem um procedimento totalmente vinculado. Então, concorde ele ou não, porque, no fundo, alguma coisa ele deve discordar desse posicionamento aqui. Mas, concorde ele ou não, ele tem que desenvolver, e ele desenvolve a sua função muito bem, com muita maestria na defesa, obviamente, do posicionamento da Receita. E agora, como eu não sou conselheira, eu posso falar em meu nome, em nome dos advogados, de todo mundo. A gente ganha essa liberdade, não é? E aí, eu vou tratar rapidamente aqui do AGE. Ele veio no contexto do planejamento tributário. Eu gostei das apresentações até aqui, porque as apresentações até aqui elas acabam concluindo que a situação é sempre ou bem de simulação ou bem de licitude. O meu livro do doutorado, a minha tese, não foi sobre planejamento tributário, foi sobre fato tributário, em ato de revisão. E, nesse estudo do fato, eu acabo permeando essa situação, e a minha conclusão não foi outra. Eu precisei entrar, como o direito tributário é sempre um direito de sobreposição, ele busca aqueles atos, aqueles fatos que acontecem e que são juridicizados para que a gente possa colher os efeitos no âmbito fiscal. Eu cheguei à conclusão de que, analisando todo o direito civil, não me resta outra coisa senão analisar todo e qualquer lançamento, toda e qualquer constituição do crédito tributário sobre duas frentes específicas. Interpretação da lei. Na verdade, é a lei, porque lei não é texto, lei é interpretação. Se lei é interpretação, lei está no contexto. Então, eu tenho que considerar a mens legis, eu tenho que considerar a finalidade para a qual a lei foi criada, o contexto em que ela está editada. Pronto, interpretação da lei. O que essa lei colheu, o que essa lei não colheu, se é um benefício, qual é a medida desse benefício? Do outro lado, o que eu tenho que olhar? O fato que ocorreu. Como é que eu sei o que ocorreu? Eu não posso achar que a minha cabeça pode querer que o fato tenha ocorrido de um jeito, o fiscal vai querer que o fato ocorreu do outro, o Marco Aurélio vai defender que ocorreu de um terceiro jeito. Não é. O fato que ocorreu é aquele que eu consigo caracterizar a partir dos seus elementos denotativos, da sua caracterização no meio que lhe é próprio. Se é uma classificação fiscal, é na ciência ôntica, é naquela ciência que trata o fato que eu vou buscar. Se é um ágio, e eu estou olhando para a natureza do ágio, é o laudo. Eu, Receita, quero contestar esse laudo? Contesto com linguagem apropriada, com a mesma linguagem, com linguagem de mesmo nível. Se é um ato, se é uma reorganização societária, ele é um negócio jurídico causal, necessariamente. Eu defino ele pela causa. Causa não é o motivo pelo qual eu pratiquei. Dane-se se eu quero fazer isso para economizar tributo. Se eu quero... Ninguém vai se instalar em Manaus porque gosta do clima, gente. Né? A pessoa vai se instalar em Manaus porque ela quer economizar tributo. O motivo que antecede o ato não importa. A vontade não externalizada não é jurídica. Não afeta o crédito tributário, não é colhida pelo direito tributário. Assim, se houver um ato que está cheio de abuso, que teve uma situação completamente abusiva, o cara foi coagido a fechar aquele negócio, mas ele recebeu dinheiro. Ele tem ou não que pagar o ganho de capital? Me respondam. Tem. Se ele tem que pagar o ganho de capital, o que o direito tributário colhe não é a vontade, não é a intenção, é o efeito. Efeito é o que determina o ato. Isto é causa. A causa do negócio jurídico no direito civil é o que identifica esse negócio. O que é uma compra e venda? Por que a empresa veículo, num casa e separa, não se presta oposição ao fisco? Porque fica
está lá caracterizado a compra e venda. Por quê? Porque compra e venda é preço, entrega, consentimento. Se eu tenho esses 3 elementos denotativos, o que aconteceu foi uma compra e venda. Pronto, está ali caracterizado. Para mim, Maísa, tanto faz se eu vou chamar de simulação ou não. Porque a simulação ela pode servir ou não para imputar uma multa qualificada. Eu não necessariamente chamaria de simulação, e eu posso muito bem ter um ato em que eu mantenho e tiro a multa qualificada, porque eu tinha uma dúvida sobre poder ou não estar enquadrado naquele momento, naquele ato. Isso depende do momento em que o ato foi praticado. Tá? Então, assim, a simulação, para mim, está para a pena, está para a multa e para a sanção, não está para o ato. Agora, depois que eu falei tudo que não é o meu tema, eu vou ter que correr com o meu tema, é só porque eu me animei, e aí eu vou correr demais agora com o meu tema. E, assim, dentro do ágil, a gente tem algumas discussões que é exatamente a mera interpretação da lei sobre a prova que eu tenho que produzir. Por exemplo, laudo. Precisa ou não de laudo? Está resolvido, agora precisa. Na época, a lei não dizia laudo. Agora, você vê, né? Quando a lei não diz, a interpretação no conselho é mais grave do que vem a lei depois dizer. Porque é óbvio que eu tenho que ter um prazo para dizer qual que é. Eu vou mensurar esse ágio, eu vou mensurar o valor da companhia após aquisição. Então, a lei me dá até o 13º mês subsequente. No CARF, quando não tinha essa previsão, ficou dito que preciso disso na data do evento. Se o cara mostrou que fez 2 meses depois, ele perdia por falta de prova do ágio. Tá? Para vocês verem como, às vezes, a gente é muito mais severo do que qualquer outra coisa. Aqui também é uma questão de interpretação. Ou seja, a lei antes não tinha, eu era livre para aportar o meu recurso em qualquer coisa. Então, eu podia fazer rentabilidade futura, e hoje não. Hoje, eu tenho que seguir, eu tenho que primeiro pegar preço de aquisição. O que é o ágio? É a diferença entre o preço de aquisição e patrimônio líquido mais ou menos valia. Então, primeiro eu tenho o meu PPA. Ah, Karen, mas o cara tinha um PPA e ele estava com ágio grande. Se era na legislação antiga que o efeito fiscal era divergente, e a lei pode dar efeito fiscal divergente, ninguém simulou nada. Ele colocou o PPA certinho na contabilidade dele, e, para fins fiscais, a legislação dava outro. Vou eu amortizar no prazo da contabilidade, quando a legislação fiscal me deu o mínimo de 50, o mínimo de uns 60 centavos. Eu não posso fazer mais do que uns 60 centavos. Então, eu tinha efeitos divergentes. Isso não é simulação. Quem simula não bota na contabilidade, não entrega o SPED contábil, fiscal, etc. Quem simula não faz isso. Outras questões de interpretação aqui, né? Então, eu tenho, por exemplo, a questão do prazo de 5 anos. Pode ser mais. A própria solução de consulta vem trazer isso, mas tem que ser ininterrupto. FEI começou, vai. Né? Tudo isso é coisa absolutamente de interpretação legal. Contraprestação contingente, que está na moda agora, porque isso ainda não está com um monte de processo votado. Né? Então, a contraprestação contingente, na contabilidade, eu tenho o preço certo e o preço que está passível de ajuste, lá no final. Pode estar em escrow account, pode não estar, o cara vai fazer 2 vezes o EBITDA, ainda tem para ganhar, etc. Isso aí é contraprestação contingente, depende de evento futuro e incerto. A contabilidade manda você fazer uma melhor avaliação desse valor e já lança isso contabilmente. Fiscalmente, a Receita diz não. Não tem problema, ela não está mudando a natureza do negócio. Ela só está dizendo que eu vou dar efeitos fiscais divergentes. Porque ela fala, no Código Tributário Nacional, isso depende de evento futuro incerto. Você só vai contabilizar isso como ágio quando isso ocorrer, se ocorrer na medida que ocorrer. A partir dali, você começa a contar o ágio. Na contabilidade, isso vai para a despesa, pagamento da contraprestação contingente. Então, são efeitos divergentes. A Receita pode fazer isso. Ela não pode descaracterizar um ato sem respeitar a sua natureza própria, mas ela pode dar efeitos divergentes. A mesma coisa nos casos aqui, o contribuinte falou indenização. Aqui não, aqui ela está caracterizando. Ela falou, não, isso aqui não é indenização. Você está devolvendo dinheiro, porque aquilo que estava na conta, que ia ocorrer aquele escrow account, aquela contingência não ocorreu. Então, você está devolvendo dinheiro, diminui o preço, diminui o valor do ágio, isso não é indenização. Aí, gente, aqui a grande questão, que é a nossa famosa compra alavancada. Me dá o microfone? Agora tem que correr, porque eu não falei do meu ponto, agora tem que correr. Então, aqui na compra alavancada, que é a questão assim, olha,
é uma loucura isso, né? Porque agora você toma o auto de infração dos dois lados. Então, se o cara não paga o ganho de capital porque está com fundo de investimento, ele toma o auto para pagar o ganho de capital, porque, afinal de contas, aconteceu a compra e tem o ágio. Aí, quem comprou também toma o auto de infração porque a Receita Federal nega a legislação do ágio. Vou chegar lá, ela nega. Ok. Aí, também, não, como teve a incorporação, a despesa que você teve com financiamento para aquisição também é motivo de glosa. Então, toma a glosa para todo lado, entrega o investimento que você se dá melhor. Mas, enfim, eu tenho aqui um fundo de private equity que vai fazer investimento. Né? Esse fundo de private equity ele não vai fazer um investimento direto, seja porque ali é uma limitada, seja porque ele tem N complicações para fazer um investimento direto, ele nem pode. Né? E aí ele tem que fazer, então, por meio de uma SPE. Empresa super efêmera, criada com esse propósito. Eu não posso dizer que ela é simulada. Ela tem sua finalidade típica de uma sociedade atípica. Ela é criada com o propósito de fazer isso. E aí ela vem... No MOU já está dizendo que ela é criada com esse propósito. Ela é criada com esse propósito para quê? Porque ela vai captar recursos via uma instituição financeira. Obviamente que o fundo vai garantir, na cabeça da Receita, ele é o real adquirente, certo? Porque ele vai garantir. Ela vai captar esses recursos, parte do valor vai ser pago pelo fundo via integralização de capital aqui nessa sociedade de propósito específico, e parte do valor da compra vai ser pago a prazo. Né, o leverage buyout, vai ser pago lá a prazo. O que vai acontecer? A empresa adquirida, a Target aqui, vai fazer a incorporação reversa. Ela vai incorporar a sua adquirente, a SPE. E o que vai acontecer, então? Ela vai, nesse momento, ela vai fazer o quê? Ela vai amortizar o ágio, porque o ágio está registrado na SPE incorporada, e ela vai também ter as despesas de remuneração sobre coisas diferentes. O ágio sobre o preço de aquisição, e ela vai também ter a despesa da remuneração das debêntures, ou a despesa dos juros do empréstimo, porque isso também acontece com debêntures, ou a despesa dos juros do empréstimo, normalmente porque ela adquiriu isso. Isso aqui foi uma decisão da DRJ, dizendo, essa despesa não foi necessária, não foi para aquisição? Foi. Ok, fantástico. Se ela era uma despesa necessária na incorporada, ela será uma despesa necessária na incorporadora. E o ágio? O ágio é legal. A sociedade foi criada com essa finalidade. Nesse caso aqui de debêntures, que inclusive teve essa decisão, nem teve SPE. Uma empresa super operacional, há anos, emitiu debêntures no mercado. Gente, segundo a Receita, o real adquirente é aquele que aporta o recurso de algum jeito. Aí, quando veio a fiscalização, eu fui atender essa fiscalização e eu falei assim, que legal, debênture, a empresa emitiu a debênture, a empresa pagou a debênture, a empresa resgatou a debênture, aqui eu estou a figura do real adquirente segundo a Receita. O auditor virou para mim e falou assim, mas quem afiançou? O real adquirente é quem afiançou, o laudo veio assim. O real adquirente agora não é mais quem paga, quem custa, quem faz a due diligence, quem tem o ônus, foi quem afiançou. Para a gente ver que maluquice que chega quando a gente não tem parâmetros objetivos para a gente interpretar um ato. E quando a gente muda as coisas porque a gente está cuidando de uma interpretação divergente da legislação. É isso que me parece. No caso do ágio aqui, eu acho muito difícil a gente discutir simulação se não a gente estiver falando do ágio fictício. O ágio fictício, eu concordo perfeitamente que a gente está diante de uma simulação, ou diante... Nem precisa chamar de simulação. Ali eu não tenho uma aquisição, porque não houve nem alteração de participação societária. No momento 1 e no momento 2, a situação societária é a mesma. Isto, para mim, não muda nada, eu não vejo uma aquisição. De resto, se eu tenho uma aquisição, aqui a discussão vai ser sempre se a legislação... O que quis? O que diz a lei? É isso. Quais são os limites de aplicação da lei? É meramente uma interpretação da lei. E aí eu venho com todas as histórias da empresa veículo. Aqui uma diferença entre ágio fictício e ágio interno. Hoje, eu não posso ágio interno porque eu adaptei das normas contábeis que exigem que eu tenha partes não dependentes. Mas ágio interno, per si, não é o ágio fictício.
Eu posso ter um ágio interno, quando, por exemplo, eu tenho minoritário envolvido, eu preciso trazer a valor de mercado, efetivamente, as minhas operações. Aqui, um acórdão da Câmara Superior, que fugiu da curva, porque todos na Câmara Superior perdem por qualidade, hoje todos, e não se tem uma diferença entre ágio fictício, ágio interno, ágio de aquisição, não se faz essa diferença. Mas aqui foi um que tinha uma composição diferente e não teve a qualidade. E aqui o contribuinte ganhou, justamente sobre a questão de que não importa aqui a confusão patrimonial, e é isso que eu entendo da leitura da lei, a confusão patrimonial é entre o investimento e o seu próprio custo. A ideia da lei foi: venha investidor estrangeiro, venha investidor brasileiro, pague bastante pela companhia, pague o ganho de capital de uma vez só. Eu te deixo deduzir, na medida do seu resultado futuro, o ágio que você pagou. E a uns 60avos. Eu estou me dando bem, eu, país. É isso que eu quero. E o que a gente está fazendo quando a gente interpreta que eu não posso ter veículos de investimento? A gente está dizendo, investidor estrangeiro, não é possível que você venha aqui amortizar ágio. Eu já estive em reunião em que eu precisei falar isso. Ele falou, mas espera aí, Karen, isso não fere nenhum tratado? Isso não fere a isonomia? Quer dizer que, se eu fosse uma empresa brasileira, eu poderia amortizar o ágio. Se eu sou uma empresa estrangeira, eu não posso amortizar o ágio. Eu falei, você está terminantemente proibido segundo a Receita, porque a sua única forma é aportar capital. Se você aportar capital, você tem problema. Gente, para mim, aí é que a gente reside com problema. Aqui são, veja, duas decisões diferentes da Câmara Superior em uma sessão de diferença. Aqui o veículo para venda, que é o drop-down de ativos, porque justamente não se tem não se quer passar a dívida, o que é absolutamente todo o propósito negocial tem aí. Aqui, olha, quantas decisões favoráveis em 2017 nas turmas baixas, todas perdidas na Câmara Superior por votos de qualidade. Aqui, a mesma situação, só... Aqui, uma decisão recente desqualificando a multa, justamente por dizer não se tem um critério no que é propósito, não se tem um critério, isso é uma questão de interpretação legal, nem os conselheiros ainda decidiram, não dá para aplicar a multa qualificada. Aqui, olha que maluquice, eu tenho situações que eu tenho responsabilidade e multa, situação que eu tenho responsabilidade solidária sem multa, multa sem responsabilidade solidária. Vou liberar esse levantamento. E é isso, gente. Eu vou deixar o resto para o debate, porque, como eu terminei pelo começo, então eu acabei o meu tempo, eu tenho que respeitar, mas depois a gente volta para o debate. Vou disponibilizar o material, que tem várias decisões judiciais favoráveis. E aí também começa a situação de não separar os joios do trigo, porque as decisões judiciais favoráveis são favoráveis, inclusive, no ágio, sem nenhuma aquisição efetiva. Obrigada, Karen.